esse ciclo de palestras Black Mirror. Nós teremos 5 palestras hoje. Serão analisados 5 episódios do Black Mirror. Eu vou começar com um episódio que talvez seja o mais emblemático de todos, que é o primeiro episódio da 3ª temporada, traduzido, para o português como Queda Livre. Eu tô um pouquinho nervosa, daqui a pouquinho eu relaxo, porque Black Mirror é para os fortes. Eu não sei quantos de vocês assistiram essa série, eu não assisti inteira ainda, eu assisti 9 episódios dos 13 episódios que tem no Netflix. Mas o Queda Livre, foi o que acabou me impressionando mais, porque ele retrata muito bem a nossa época. Mas para começar, muitas pessoas acham que Black Mirror é uma série de ficção científica, é uma série futurista, é uma série sobre a alta tecnologia. Não, Black Mirror não é sobre o futuro, é sobre o nosso mais banal presente. Existem elementos de ficção científica em Black Mirror? Existem. Mas eles não são o principal, eles não são o ponto forte da série. Eles colocam uma lente de aumento, eles colocam uma lupa para mostrar a nossa realidade. Porque Black Mirror é uma distopia. E como toda distopia, comete alguns excessos, alguns exageros, para mostrar os problemas mais preocupantes de cada época. Black Mirror é sobre o pior do ser humano. É sobre as maiores crueldades que nós podemos fazer por meio da alta tecnologia. Dizer que a ostentação, que a vaidade, que o narcisismo são fenômenos exclusivos da nossa época é um equívoco. Se a gente for pensar na Idade Média, nas festas promovidas pela nobreza, se a gente for pensar na antiguidade greco-romana, e que o luxo, o ouro, estava ligado ao divino, a gente vai perceber que a ostentação sempre esteve em alta entre a raça humana. Mas o que acontece atualmente? Com a internet, com a alta tecnologia, com as redes sociais, tudo isso fica muito mais intenso, tudo isso fica potencializado. A sociedade de espetáculo, trabalhada pelo filósofo francês Guy Debord, fica muito mais forte, muito mais salientada com as redes sociais. Não dá para pensar em Black Mirror sem pensar em 2 conceitos. Sociedade do espetáculo, que foi um conceito criado pelo Guy Debord, e modernidade líquida, um outro conceito muito importante, criado pelo sociólogo polonês, o Bauman, que faleceu esse ano com mais de 90 anos de idade. Então esses 2 conceitos, modernidade líquida e sociedade do espetáculo, perpassam toda a série Black Mirror. Mas esses 2 conceitos ficam muito, muito evidentes nesse episódio Queda Livre. Tá? Para começar, para quem não viu o episódio, a protagonista é uma moça ruiva, bonitinha, com olho de gatinho, batom cor-de-rosa, rabinho de cavalo, uma blusa rosinha, de gola alta, toda menininha, toda bem comportada. E a vida dela se centra em obter likes, obter avaliações 5 estrelas. Muito distante da nossa realidade? Não. Até agora, tudo bem. Ela é gentil, ela é atenciosa com as pessoas, não porque ela está se importando realmente com as pessoas. Eu acho que no fundo ela está cagando e andando para todo mundo. Mas o que não é porque está gravando que eu não vou falar palavrão. Tá? Não esperava menos de você. E aí não vai ter aquele pi, não. Vai aparecer o cagando e andando. Não espero menos de você. Enfim. E ela é gentil porque ela quer aprovação, ela quer aceitação. Até aí, normal, as pessoas querem ser aceitas, as pessoas querem ser queridas, as pessoas se esforçam para terem popularidade, Só que ela leva isso até as últimas consequências. Mas por que ela leva até as últimas consequências? Porque naquela sociedade, se você tem menos de 4 pontos, você é quase um marginal. Você não consegue alugar um carro decente, você não consegue morar num bairro aprazível, você não tem acesso a uma série de serviços. E de certa forma a gente vive um pouco isso. Essas avaliações que a gente faz para taxista,
para restaurante, para iFood, de certa forma, as críticas e a pontuação que nós colocamos em determinados sites estimulam as outras pessoas a adquirirem aquele serviço ou aquele produto. Só que na nossa sociedade, numa escala bem menor. Ali em Black Mirror, é decisivo você ter uma boa pontuação. E ela luta muito por isso. Ela é uma 4.2 em 5. E ela precisa de 4.5 para conseguir um desconto de 20% para alugar uma casa maravilhosa num bairro paradisíaco, né? E aí ela tem uma oportunidade de aumentar essa pontuação. Ela consulta um especialista em imagem social. Muito diferente da nossa época? Não. Todo mundo contratando gente para aprender a se vestir, para aprender a comer, que corte de cabelo fica melhor, como soltar pum, como trepar. Daqui a pouco a gente está pegando um consultor para trepar, né? Então não é muito diferente. E surge a grande oportunidade para ela conseguir essa pontuação maior. Só que por causa de alguns pequenos contratempos, coisas muito bobinhas, coisas que beiram o ridículo, a pontuação dela cai de 4.2 para 4.1 e alguma coisa, quase 4.2. O voo dela é cancelado, ela vai para uma outra cidade ou outro estado, agora eu não lembro, para participar do casamento de uma amiga fresca, que na verdade nem amiga dela é. E aí o voo é cancelado e tem um lugar na primeira classe. Só que como ela não é mais 4.2, ela não pode pegar esse lugar. E ela fica estressada no aeroporto, mas ela fica estressada com razão. E aí ela já é expulsa do aeroporto, a pontuação dela caiu um ponto, ela vai para 3.1, e aí a vida dela, ela entra na jornada rumo ao inferno. Tudo começa a dar errado para ela. E o interessante é que no começo da série é tudo muito suave, mas é um suave pesado, é um suave artificial. Muitos tons pastéis. O aeroporto, as cores do aeroporto prevalecem muito o rosa bebê e o azul clarinho, como a roupa dela. É como se ela tivesse totalmente integrada àquela rotina. As pessoas falam meio cantarolando. Oi, tudo bem? Como você está? É uma coisa totalmente falsa, totalmente artificial. É bem distópico mesmo. Mas na hora que ela se estressa e ela perde pontuação e ela não consegue alugar um carro decente e o carro deixa ela no meio da estrada, ela começa a chutar o carro. Aí essa questão dos tons pastéis começam a diminuir. Nós podemos dizer que esse tipo de análise que eu estou fazendo é uma análise semiótica, quando a gente trabalha com questão de enquadramentos, movimentos de câmera, as cores utilizadas. Uma coisa que é interessantíssima em termos semióticos é quando ela está bem perto da festa de casamento, ela ia pegar um avião, ela não consegue pegar o avião. Depois ela aluga um carro bem vagabundo. Depois ela pega 2 caronas e ela termina numa moto. Isso já tem uma relação semiótica, vai caindo. A mulher que ia pegar um voo termina numa moto e ela cai numa poça gigante de lama. Tipo, cheguei ao fim da linha, mas nada pode me acontecer. Só que aconteceu mais coisa, não parou por aí. E todo aquele barro sujando o vestidinho dela de dama de honra, rosinha, aquele vestido fresquinho, isso é muito semiótico também. Quer dizer, a vida dela está toda manchada, toda enforcalhada, a pontuação dela está baixa, ela já não é uma pessoa bem-vinda ao casamento, é pagação de mico recebê-la no casamento, ela está com, eu acho que menos de 2 pontos, né? Mas mesmo assim ela invade o casamento, ela quer fazer o discurso de dama de honra porque ela quer que a pontuação dela suba, custe o que custar, e ela começa a misturar um discurso totalmente forjado, falando bem da noiva, e aí ela começa a falar verdades, aquilo que ela realmente pensa. A moça, na verdade, a noiva nunca foi amiga dela, transou com o cara que ela gostava, zombava dela, gostava de ficar perto dela, porque perto dela essa amiga falsa se sentia ainda mais atraente do que ela já era. Né? Sabe aquela história, quando não dá pra ficar mais bonita, você arruma uma amiga feia? Né? Já arrumei o cabelo, já emagreci tudo que eu queria emagrecer,
tô com a roupa mais bonita que eu poderia usar, não tem mais o que fazer para ficar mais gostosa. Então vamos pegar uma amiga feia e colocar do lado. E foi isso que a noiva fez com a protagonista. E é muito interessante que nessa cena ela tá com a alça do vestido caída, você vê a alça do sutiã dela, ela tá com o rímel todo borrado, descabelada, ela tá totalmente desconstruída, ela já não tá falando daquele jeito meiguinho. E é o primeiro momento da série que a gente percebe que ela tem seios fartos, que ela tem um corpão, porque o tempo todo ela tava com aquela blusa fechadinha, bem comportada. E ali, por incrível que pareça, ela toda descabelada, com a maquiagem borrada, suja de lama, a alça do sutiã aparecendo, talvez seja o momento que ela esteja mais atraente. Porque ali ela deixou de ser o avatar, ela deixou de ser o personagem, ela passou a ser a mulher, a fêmea, o animal enfurecido, que diz o que pensa, que diz a verdade, que joga as verdades na cara dos outros, que fala de transtorno alimentar numa festa politicamente correta, em que as outras damas de honra aparecem todas bonequinhas, robôs, todas vestidas iguais, pontuando com 5 estrelas ao mesmo tempo os noivos. Então ela quebra aquela coisa artificial. E mesmo ela toda desconstruída, toda arrebentada, na minha opinião é o momento que ela está mais linda, mais fêmea. Porque todo o episódio ele é muito asséptico. E a nossa... Aí eu tenho que falar de sexualidade, tá? Senão não é palestra minha. Então, a sexualidade atual está muito asséptica. Nós não vivemos uma época sensual. Vamos fazer uma análise mais psicanalítica. Quando eu digo que ela está sensual, ela não está sensual estilo atriz pornô. Não é isso. Ela não está estilo capa de revista masculina. Ela está fêmea, real, dia a dia, carne e osso. Porque até na pornografia tudo é muito bonitinho, tudo é muito ajeitado, a maquiagem muito perfeita, corpos perfeitos, tudo simétrico. E a mulher real não, a mulher real tem barriguinha, a mulher real tem celulite, a mulher real grita, chora, se estressa, o rímel borra na hora que ela chora, né? Às vezes fica com batom nos dentes, mas nem por isso ela deixa de ser sexy. E a grande força dela está nesse senso de realidade. Então, fazendo uma análise mais psicanalítica da situação, a gente pode levantar 2 questões muito importantes. Primeiro, a gente trabalha a questão narcísica. Nós estamos vivendo uma época de grande narcisismo. Todo mundo está muito narcísico. E os narcísicos são aqueles que têm o ego mais fraco. Porque quem precisa de aplauso, elogio, autoafirmação de 5 em 5 minutos é porque não está confiando no próprio taco. Então, o narcisismo tem muito a ver com o ego fraco. Então, é uma questão psicanalítica importante desse episódio. E tem essa questão da sexualidade também, né? Essa era da pornografia, nós estamos vivendo uma era da pornografia, é uma era asséptica. Porque é uma era que não aceita a lágrima, o catarro, o barro na pele, o suor, a verdade nua e crua, o cabelo despenteado, né? Então a gente pode até estabelecer essa relação entre pornografia, essa sensualidade organizada, institucional, e essa sensualidade verdadeira, cotidiana. Um outro conceito que é muito importante trabalhar, relacionar com esse episódio Queda Livre, é a filosofia de Michel Foucault, né? Porque para Foucault, o poder, ele não está concentrado num lugar. Eu sou o poder, vocês são meus súditos. Não. O poder se manifesta em rede. E ele vai se deslocando. Uma hora está na mão de um, outra hora está na mão do outro. E é basicamente sobre isso que o Queda Livre fala. Um dia você está com 4.2, com grandes chances de chegar a 4.5 na mesma semana ou na semana seguinte. Daqui a pouco você é 3.1, daqui a pouco você não consegue alugar a porcaria de um carro. Daqui a pouco você chega a um nível em que as pessoas não aceitam nem dar carona para você. Você vira quase que um marginal mesmo, sem ter cometido crime algum, né? Uma cena que é interessante, é bem bobinha, mas me chamou a atenção, porque também tem muito a ver com a nossa época, é bem no começo do episódio, quando ela vai tomar um café, um tal de café camurça, e vem uma bolachinha, né, acompanhando. É tão dura,
mas é tão dura a bolachinha que parece que ela vai quebrar os dentes. Ela morde com tanto sacrifício e ela faz uma careta quando ela experimenta o café. Devia estar uma bosta o café, né? Mas ela coloca a bolachinha mordida ao lado da xícara e fotografa e fala como se o café estivesse delicioso. Nós estamos vivendo muito isso. Aparentar prazer, aparentar felicidade está parecendo mais importante do que viver. Mas voltando para essa questão do poder em rede, essa questão de Foucault, esse episódio deixa isso muito claro. Só que muitas vezes ter o poder não significa ser mais feliz, não significa ter uma vida mais autêntica, muito pelo contrário. Os convidados da festa de casamento lá da amiguinha, a amiga dela é totalmente status quo, tá? Parece uma Barbie ambulante. Sabe aquela pessoa com aquela cara de nada? Aquela bonita com cara de nada? A cara vazia, né? E as pessoas no casamento eram assim, todas 4.7, 4.8, mas não eram pessoas receptivas, muito pelo contrário, eram pessoas bastante fechadas e que faziam tudo para aumentar a pontuação. Por outro lado, a nossa protagonista consegue carona com uma caminhoneira, uma mulher já de idade que tem 1.4 de nota. E ela é muito gente boa. E ela conta que no passado ela foi muito ligada nessa questão da pontuação também. Até que o marido dela morreu e ela desencanou. Ela chutou o pau da barraca.